A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos, amigos, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo. Graças a Deus, mais uma vez, estamos muito felizes aqui em trazer uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele morreu por cada um de nós. Morreu por mim, morreu por você, morreu por todos os seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor, independente de credo, de espécie, né, de sexo, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor morreu por todos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para trazer mais uma palavra, Jesus, para que esta palavra vá de encontro a todos aqueles que estão assistindo, Jesus, e que Tu possa fazer na vida deles, assim como o Senhor tem feito nas nossas vidas, uma grande transformação, uma grande mudança, uma grande novidade de vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, antes de começar, eu gostaria de pedir a todos vocês que estão assistindo os nossos vídeos, que vocês, se gostarem, dê um like, né? Dê um like, compartilhe, né? Faça a sua inscrição, faça um comentário, que eu acho tão bacana isso. Tá? Eu tenho respondido a todos os comentários. E também eu gostaria da opinião de vocês, tá? E do pedido de oração. Se alguém está precisando de alguma oração, tá? Eu vou deixar o nosso e-mail e aí vocês podem mandar a solicitação que nós oramos pela parte da manhã, à tarde e à noite. Graças a Deus. Pois é, amados. Então, quando nós conhecemos o Senhor, a gente sempre ouve falar que o Senhor é o caminho, né? Isso está inclusive em João capítulo 14, versículo 6, que diz assim: E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós aprendemos que o Senhor é o único caminho para chegar até ao Pai. É o único caminho que leva o homem à salvação. Isso é uma grande verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Só que na nossa vida espiritual, a gente vai descobrindo que o Senhor também, Ele é caminho para muito mais coisas da nossa vida, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O caminho, os irmãos sabem, amigos sabem, tá? Que é algo que você prepara para chegar a um destino, né? Nós somos aqui do Amazonas, então quando nós entramos na mata, nós vamos cortando e fazendo um caminho para chegar a determinado local. Então, para onde nós vamos, nós sempre escolhemos um caminho para chegar em algum lugar, né? Se nós estamos no trânsito, nós sempre pensamos por onde é que nós vamos dirigindo, né? Para chegar àquele local que nós queremos. Então, isso aí é um caminho. Da mesma forma, o Senhor é caminho também para muitas coisas. Então, eu gostaria de, nesta noite, transmitir tudo aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, para que você possa descobrir um caminho para a sua vida, tá? Para todos os momentos da sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui diz assim, Jesus é o caminho para a libertação do pecado. Está em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a única forma de ser liberto de verdade, né? O único caminho, tá, que você vai fazer para chegar a ter uma libertação total é Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não tem uma outra forma de você ser liberto por completo. Porque muitas vezes as pessoas deixam de beber, mas ainda costumam querer beber, né? Ainda estão desejosos de beber. Outros têm vícios, né, de drogas, outros têm vários e vários vícios que querem deixar e até por algum tempo ficam sem praticar, mas ficam com aquela vontade incrível de praticar novamente. Então isso não é a verdadeira libertação, porque a verdadeira libertação é Cristo, que quando Ele liberta, você não quer mais fumar, você não quer mais beber, né? Você não quer mais se drogar, porque a palavra de Deus diz aqui em João capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando deixamos de fazer alguma coisa errada, mas ainda queremos fazer, é porque verdadeiramente nós não somos livres. Ainda não houve a verdadeira libertação na nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é o destino, né? Qual é o caminho que você traça para que você deixe por completo de fazer as coisas erradas? É Jesus, né? Muitas vezes você faz um tratamento médico para deixar de fumar, para deixar de beber, para deixar de se drogar, entendeu? Mas muitas vezes você tem recaídas, porque verdadeiramente você não foi livre. Mas se você entregar a sua vida a Cristo, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, verdadeiramente Ele vai te libertar, né? Ele vai te libertar por completo. Então, verdadeiramente é algo real, é algo genuíno, é algo exato. Ou seja, liberdade, libertação com Cristo é algo genuíno, é algo real, é algo de verdade, em que há libertação total, louvado seja o nome do Senhor. Aqui também, Jesus é o caminho para o perdão e a paz. Então, se eu quero alcançar a paz na minha vida, ou se eu quero perdoar alguém, entendeu? E não consigo, a única forma de chegar até a pessoa para que nós peçamos perdão ou perdoemos é Cristo. Ele é o caminho. Ele é o caminho que nos leva a perdoar de verdade. Porque muitas vezes nós até falamos, eu te perdoo, mas dentro de você ainda continua, sabe, aquela coisa ruim, né? Que por qualquer motivo você traz à tona. Mas Cristo não. Cristo, Ele é o perdão verdadeiro. Ele é o caminho. É a única forma de você conseguir aquilo que você quer é através de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a única forma de você ter uma paz verdadeira é através de Cristo. Então, Cristo, Ele é o caminho também para o perdão e para a paz. Aqui no Salmo 130, versículo 4, diz assim: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Ou seja, o perdão está com Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, amados irmãos, que quando meu pai deixou minha mãe, durante muitos anos nós não tivemos contato com ele, né? Naquela época, sempre a mãe sempre botava a culpa no pai, aquela situação toda, e cresceu algo ruim dentro de mim. E quando eu aceitei a Jesus, eu digo assim, bom, eu vou até o meu pai, porque eu me converti. E olha, amados irmãos, foi muito difícil, né? Eu fiz até campanha de jejum e oração, eu fiz a campanha a primeira semana, não consegui chegar até a ele, não consegui. Tinham barreiras muito grandes. Fiz a segunda semana, não consegui. Eu comecei a pedir, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda a chegar até o meu pai. Me ajuda, Senhor, a perdoar. Me ajuda a alcançar, né, esse perdão verdadeiro. E eu louvo a Deus, amados irmãos, que através de Jesus eu cheguei até o meu pai, sabe? E perdoei o meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tínhamos também, antes de ser evangélico, nós tínhamos tido um problema com o nosso vizinho, problema tolo. Nós não éramos evangélicos e tal, criou aquele atrito. E aí eu me converti, eu digo, bom, eu tenho que conversar com meu vizinho, porque agora eu sou um novo convertido. Eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão também ao meu vizinho. E que foi que eu fiz, amados irmãos, amados amigos? Clamei ao Senhor. Senhor, me ajuda a chegar até o meu vizinho. Ou seja, Cristo é o caminho para que você alcance o teu objetivo de chegar até aqueles para que você peça perdão, louvado seja o nome do Senhor, ou se conserte com Ele. Porque, biblicamente, nós humanos não conseguimos, por conta própria, não conseguimos, a não ser através de Cristo. Porque Ele é o único caminho que nos leva a um perdão verdadeiro, né? É o único caminho que nos dá força,
louvado seja o nome do Senhor, e graça para chegar aos nossos objetivos. Porque Cristo é o caminho também para o perdão, louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir, Salmo 130, versículo 4. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Em Daniel, capítulo 9, versículo 9, diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra Ele. Então, Deus, o nosso Deus, a Ele pertence a misericórdia e pertence o perdão. A Bíblia diz que o homem é mau, nós somos maus. Se nós não tivermos a graça de Deus na nossa vida, muitas vezes nós fazemos bobagens, muitas vezes nós nos iramos, né? Muitas vezes não perdoamos, muitas vezes, sabe, não temos misericórdia de ninguém. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o caminho para que você chegue até a misericórdia que você quer tanto na sua vida, para que você possa se compadecer de alguém que precisa. Assim, da mesma forma, diz a Bíblia em Daniel 9:9, que a Ele pertence, novamente, eu repito, o perdão. Então, na mão do Senhor está o perdão. Ou seja, se eu não consigo perdoar, se eu não consigo, sabe, em hipótese alguma, perdoar aqueles que me ofenderam, aqueles que me machucaram, aqueles que me fazem sofrer, a solução é pedir àquele que tem o perdão nas mãos, que é Cristo. Então eu já falei que o caminho é um traçado para chegarmos aos nossos objetivos. Então, se eu quero chegar ao objetivo de perdoar todos aqueles que me machucaram, que me magoaram, que me perseguiram, a única forma é através de Cristo, porque Ele é também o caminho, né, para a misericórdia e para o perdão, porque a Bíblia diz que está na mão dele o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, amados irmãos, que eu estava numa vigília, graças a Deus, estava falando sobre isso. Né? Haviam várias pessoas, haviam pastores, obreiros, haviam várias pessoas ali, vários irmãos. E eu comecei a falar a respeito disso. Eu falei assim, olha pessoal, eu fui até o meu pai, depois de mais de 30 anos, fui até a ele, sabe, e perdoei meu pai. Eu fui até o meu vizinho, né, que eram 2 vizinhos na verdade, fui até os vizinhos que eu tinha problema e eu perdoei, né, os meus vizinhos, e eu me acertei com os meus vizinhos. Aí teve um irmão que falou assim, ah, meu irmão Paulo, mas eu não consigo não. Eu não consigo, que é muito difícil, né? As pessoas machucam a gente e tal. Fica difícil, irmão Paulo. Eu confesso que eu não consigo. Falei, amados, eu também não consigo, só eu não consigo. Mas com Cristo eu consigo. Porque a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu tudo posso, eu também posso perdoar. Né? Eu também posso, sabe, me acertar, me consertar com meu irmão, com meu parente. Eu também posso voltar a ter paz com aqueles que tanto nos perseguiram. Então, Cristo, o nosso Cristo, ele também, vou repetir mais uma vez, e graças a Deus que Deus tem falado muito a respeito do perdão essa noite. Deus tem falado muito a respeito de perdão, porque as pessoas hoje têm muita dificuldade, né, de perdoar, sabe, aqueles que machucam, porque não é fácil. E eu confesso que, humanamente falando, é extremamente difícil. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o caminho também do perdão, porque com Ele está o perdão, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, aqui em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, Jesus é o único caminho seguro. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, existem muitos caminhos na terra.
que parece que são caminhos bons. Mas a palavra de Deus diz que o único caminho verdadeiro é Cristo, né? Ele é o único caminho, né? Muitas vezes nós vamos caminhando, eu já falei que a gente foi criado na mata e eu gosto muito de estar na natureza, entendeu? Então muitas vezes são traçados vários caminhos na mata e de repente a gente vai caminhando por um caminho e de repente tem um cruzamento, você não sabe qual é o caminho que você deve seguir, né? Tem muitas vezes um caminho que ele é mais apertado e tem aquele caminho que é mais largo. Então a tendência das pessoas é sempre ir pelo caminho mais confortável, né? Aquele caminho mais tranquilo, aquele caminho mais gostoso, né? E muitas vezes o caminho verdadeiro não é aquele gostoso, não é aquele caminho largo, confortável, que aparentemente é seguro. Porque a palavra de Deus diz que o caminho do Senhor é estreito. É estreito, ele é muito estreito. Porque eu já falei que o mundo ele oferece muitos caminhos, né, que aparentemente são caminhos bons, mas que são caminhos de morte. Então, se queremos chegar num lugar seguro, se queremos chegar à salvação eterna, sabe, amados irmãos, nós temos que ir pelo caminho estreito. O que isso quer dizer? Caminho estreito é mais difícil de caminhar, né? Caminho estreito requer mais cuidado, mais atenção, para que a gente não perca. Mas uma coisa é certa, aquele que é o caminho estreito, o mesmo que é o caminho estreito, é o mesmo que nos ajuda a caminhar neste caminho. Porque a palavra de Deus diz que Ele não permitirá que os nossos pés tropecem em alguma pedra, em alguma falha. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui também, amados, em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, diz assim, Jesus é o caminho novo e vivo, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, através da sua morte na cruz, Ele nos preparou este caminho, né? Que é o Senhor. E este caminho que é o Senhor é o caminho vivo, é o caminho que dá vida, é o caminho que dá paz, é o caminho que dá vitória, que dá alegria, louvado seja o nome do Senhor, que dá gozo, né? Que dá bênção, que dá perdão, que dá poder, que dá união. Jesus é o caminho que dá união. É Ele que faz com que as pessoas se unam. É Ele que faz com que as pessoas se gostem, né? Se entendam, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o caminho com um destino maravilhoso. Ou seja, Ele é o único caminho que faz você chegar a um lugar maravilhoso. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que semana passada nós fomos para um sítio nosso que tem numa comunidade e tem chovido muito aqui no Amazonas, né? E tem o caminho que eles fizeram, porque agora os rios estão secos aqui. E aquilo que eu já falei, de repente você se depara com dois caminhos, um ao lado do outro. Qual o caminho a seguir? E aí, como eu não tenho muito costume nesse novo caminho que fizeram, eu peguei e saí daquele caminho e de repente eu deparei, sabe, com um monte de situação difícil de caminhar. Que foi que eu fiz? Eu voltei do caminho errado e entrei no caminho certo e cheguei até o lugar seguro, porque as pessoas estavam nos aguardando para trazer para Manaus. Então, muitas vezes, amado, nós estamos caminhando até num caminho seguro, até no caminho de Cristo, de repente nós deparamos com outro caminho ou com outros caminhos. E de repente nós saímos deste caminho que é estreito, sabe? E entramos num caminho mais largo, pensando que este caminho nos levará a algo melhor. Só que aí nós percebemos que nós estamos entrando no caminho de morte, num caminho que vai nos trazer tristeza
e muitas vezes derrotas, desilusões, o que faremos? Né? Vamos voltar atrás. Vamos voltar atrás e voltar a entrar no caminho estreito, no caminho verdadeiro que é Cristo, porque somente Ele nos levará a um caminho maravilhoso, a um destino maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 14, diz assim: e poucos encontram e apertado o caminho que leva. Jesus é o caminho para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então este caminho, graças a Deus, que muitas vezes você tem caminhado, que parece que traz alegria, que parece que não tem mais aquele aperto que fazia o caminho estreito de Jesus, porque Jesus cobra, porque tem que ser santo, porque tem que ser isso, porque... Então você se achava até muitas vezes sufocado, sabe, com as cobranças de Deus, porque a Bíblia diz que sem santidade e sem paz com os homens nós não veremos a Deus. Só que a própria palavra de Deus diz lá em 1 João que os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, por mais que esse caminho seja apertado, quando nos adaptamos a ele, ele deixa de ser apertado. Então, muitas vezes que nós achávamos que era muita cobrança, quando nos adaptamos a ele, nós achamos que não há mais cobrança, porque tudo aquilo que o Senhor nos cobra é para o nosso próprio bem. Deus sempre cobra aquilo que o beneficiário somos nós, porque Ele é Pai. E quem é pai sabe que só quer o bem dos filhos. Filho, não faça isso, filho, não faça aquilo, porque se filho fizer, ele vai ser prejudicado, ele vai sair ferido. Então, o que o Senhor quer, na verdade, é o nosso bem, sabe? É a nossa alegria, é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, chega de querer andar em caminhos largos, chega de andar em caminhos tortuosos, caminhos inseguros, que levam muitas vezes a desilusões, a tristezas e angústias, e muitas vezes uma sensação de derrota. Mas o caminho de Cristo não, ele sempre te trará alegria, gozo, paz e vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o caminho do qual jamais devemos sair. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é uma questão de se adaptar. Eu, quando aceitei Jesus, logo no início, eu achava muito difícil o caminho de Jesus. Eu achava muito difícil eu falar para Jesus: Jesus, eu não vou conseguir não, porque a única coisa que eu sei é pecar, eu só sabia pecar, então agora o Senhor está me cobrando uma vida, sabe, de retidão, ou seja, o caminho que eu estava entrando agora era um caminho que, na época, novo na fé, estava muito apertado para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Só que com o tempo eu fui descobrindo que todas as cobranças que Cristo fazia para me caminhar no seu caminho, e eu já falei, vou repetir, todas as cobranças, o único beneficiário era eu. Eu era o único beneficiado por isso, porque toda vez que eu obedecia, eu era abençoado. Toda vez que eu obedecia, eu era vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é questão de sabedoria, ser crente também. Será se vale a pena ser sofredor? Será se vale a pena ser perdedor? Será se vale a pena perder a eternidade? Será se vale a pena? Ou será se vale a pena a obedecer a Deus? E eu torno a repetir que tudo no início é difícil, eu costumo dizer, aqui em Manaus, né? A primeira cobrança é difícil, a segunda cobrança é um pouquinho menos difícil, a terceira é menos difícil, até que se torna um fácil. E quando a gente se acostuma a obedecer a Cristo, nenhuma cobrança é mais cobrança, porque é agradável.
porque é legal obedecer a Deus, porque nos traz, assim, vitórias, porque nos traz segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou finalizar dizendo, repetindo algumas coisas que eu já falei aqui, tá? O caminho de Cristo, além da eternidade, além de chegar ao Pai, é também o caminho das tuas vitórias, do teu sucesso, do teu gozo, da tua paz, da tua união, do teu perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Cristo é o caminho da vitória. Cristo é o caminho do vencedor, é o caminho da alegria, é o caminho do gozo, é o caminho da paz, é o caminho da bênção, o caminho do perdão, é o caminho da abundância, é o caminho da união. Jesus também é o caminho do poder. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o caminho da vida eterna. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então eu já falei que eu sou um ser humano igual a qualquer um outro. Graças a Deus, porque ainda temos uma carne. E essa carne que nos cobre, ela é corruptível. Só que aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. É só clamar a Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Que Ele vai te ajudar. Né? Diz a Bíblia, qual é o pai que o filho pede um pão, ele lhe dará uma pedra. Né? Quanto mais o Senhor nos dará coisas maravilhosas, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava pregando a respeito dessa mensagem numa igreja, amados irmãos. E eu louvo a Deus que o nosso Deus, Ele mostra, Ele revela, né? Ele é Espírito. Eu estava pregando a respeito da diversidade dos caminhos que é Cristo, né? Que além de salvação, Ele é o caminho da vitória, é o caminho da saúde, é o caminho, sabe, de tantas coisas boas. E ali o Senhor me mostrava, assim no ar, espiritual, né? Muitos caminhos traçados, muitos caminhos, porque um irmão dizia lá, nele mesmo, amanhã, como é que eu vou fazer para chegar até o médico? Né? Amanhã, como é que eu vou fazer para fazer um concurso público? Amanhã, como é que eu vou fazer, sabe, para me perdoar fulano? Amanhã, como é que eu vou fazer para chegar no lugar tal, chegar no lugar Y, chegar no, sabe, em todos os lugares? E o Senhor me deu essa palavra. Amados irmãos, o único caminho para chegar onde você quer chegar é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer fazer uma cirurgia e não sabe como chegar até a cirurgia, Cristo é o caminho. É só orar a Ele, é só buscar Ele. Se o caminho que você quer traçar para conseguir um novo emprego está difícil, Cristo é o caminho para chegar ao novo emprego. É só orar. Se é problema de saúde, o único caminho para chegar à saúde, para chegar à área financeira, para chegar a qualquer coisa da sua vida que você necessita, o único caminho para você chegar ao objetivo é Cristo. Ele é o único caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, se você gostou dessa mensagem, dê um like, tá? O nosso canal precisa crescer. O nome do Senhor precisa ser muito glorificado. As pessoas estão passando lutas difíceis nesse país, até neste mundo. Precisa ouvir a verdadeira palavra de Deus. Precisa ouvir o evangelho genuíno, que hoje se prega tantas coisas, mas não se prega a palavra de Deus. Então compartilhe este vídeo, dê um like, né? Se inscreva, louvado seja o nome do Senhor, faça o seu comentário também, peça a sua oração, que nós estaremos clamando ao Senhor por você. Mas nesta noite, ou nesse dia, ou nesta hora que você está assistindo, se você está procurando uma solução para o seu problema e não sabe como chegar até lá, Cristo é o caminho que vai te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Vou fazer uma oração por você, tá? Para que você alcance este objetivo que você quer conquistar na sua vida. Quem sabe uma faculdade,
Quem sabe um bom emprego, um bom salário, né? Uma boa saúde, né? Consiga chegar à paz, consiga chegar à salvação. Ele é o único caminho, não há outro caminho que você possa chegar aos seus objetivos a não ser Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te damos graças, Senhor, por mais uma palavra que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, que todas as pessoas que buscam tanto um objetivo na vida passem a partir de hoje não procurar pessoas, porque a tua palavra diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Senhor, que eles possam clamar a Ti, Pai, porque o Senhor tem todo o poder sobre o céu e a terra, todo o poder para que façam com que eles cheguem aos seus objetivos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa este canal, abençoa o nosso governo, abençoa o presidente da República, os governadores, os prefeitos e cada cidadão brasileiro. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amado, que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.